Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Ser Espírita. É muito legal ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar de um tema que até bem pouco tempo atrás parecia coisa de filme de ficção científica, mas hoje já faz parte da nossa rotina: a inteligência artificial. Ela aparece quando a gente pede ajuda lá para um assistente virtual, quando a gente recebe uma indicação de filme, de música lá no aplicativo da TV ou no nosso celular, mesmo quando a gente faz uma busca, por qualquer informação na internet. Sem perceber, nós estamos nos relacionando com as máquinas todo o dia, colhendo benefícios que vão desde facilitar tarefas simples até ajudar em avanços importantes na saúde, na educação, na ciência. Junto com todas essas possibilidades de coisas boas, é claro, vem também os desafios. O mau uso da ferramenta por parte dos próprios seres humanos, os riscos de manipulação, a ausência de uma responsabilidade ética, a responsabilidade moral com os resultados do que se cria com as ferramentas de inteligência artificial. É sobre tudo isso que a gente quer refletir hoje no nosso episódio. A inteligência artificial tem alguma relação com os princípios do Espiritismo? É possível uma máquina, de alguma maneira, ganhar consciência? Que lições éticas, espirituais nós podemos tirar desse avanço? E, principalmente, como nós podemos nos utilizar dessa tecnologia para o progresso sem tirar o olho do que é muito importante: o bem para todos. E o convidado de hoje, que vai percorrer todo esse caminho conosco, vai trazer reflexões importantes, com certeza vai trazer muito aprendizado para a gente também, é o Conrado Santos. Ele é fundador da Consciência S.A., que é uma empresa de consultoria, editor da Folha Espírita, voluntário no Grupo Espírita Caibar Schutel, na AME Brasil, na AME São Paulo, que é a Associação Médico Espírita, e como consultor, empresário, ele tem se dedicado ao estudo da IA e seu impacto na vida das pessoas. Conrado, seja muito bem-vindo. Para a gente é uma honra muito grande te receber aqui no Pode Ser Espírita. Léo, a honra é toda minha, muito feliz de estarmos aqui juntos e caminharmos nesse processo colaborativo de troca de informações. Afinal de contas, tudo é tão recente, tão novo. Verdade. E as discussões é que vão nos ajudar a avançarmos aí, né? É um grande prazer estar com vocês. A gente que agradece. Antes da gente discutir, trazer o espiritismo para a nossa conversa, vamos dizer assim, A gente precisa entender o que afinal é, para quem está assistindo a gente, às vezes ouve falar muito, inteligência artificial. A inteligência artificial não consegue nem entender direito o que é, de uma forma que todos eles possam entender. O que é a tal da inteligência artificial? Olha, Léo, a gente pode pensar na inteligência artificial como uma atividade em que máquinas e códigos, programações, estão avançando para que a gente possa nos aproximarmos de atividades humanas, essa inteligência, raciocínio, criatividade, algumas coisas. Mas quando a gente fala em inteligência artificial é algo muito amplo, tem muita coisa debaixo disso. E é importante que a gente possa tentar colocar um pouquinho os parâmetros, até porque muito do que se imagina do que é a inteligência artificial hoje ainda vai ser, se é que vai ser, né? Então a gente pode começar pensando assim, como por exemplo, aquilo que a gente chama de machine learning. Machine learning nada mais é do que um processo em que a gente ensina a máquina através de uma série de exemplos. Vou te dar um exemplo super claro disso. O termo em inglês é isso, O Aprendizado termo aprendizado da ensinar máquina. Ensinar a máquina. Vai dando informações para ela e ela vai aprendendo. Um exemplo claro disso. Vamos pensar, por exemplo, como é que a gente reconhece que um gato é um gato? Ou diferencia um gato de um cachorro, né? Você pode dar características, a orelha, o bigode do gato, etc. No processo de você ensinar a máquina, o que você faz? Dá milhares de imagens de gatos para ela e ela vai assimilar isso e vai criar um padrão para reconhecer aquela imagem sempre Saber como que é um um gato. gato, né? Ou seja,
ela está interpretando uma base de dados que foi adicionada a ela, e é exatamente isso que a gente tem hoje com a grande maioria das inteligências artificiais, né? Fazemos isso. Tem um outro passo, que é um pouco mais sofisticado, que já se fala, que é o que a gente chama de deep learning, ou aprendizado mais Profundo, profundo, né? né? Esse aprendizado profundo, ele está baseado naquilo que a gente conhece como as redes neurais. Então não é uma soma de imagens, não é um volume de dados. É um aprendizado por camadas. Redes neurais é um conceito que se aplica só à tecnologia, a máquinas, computadores, ou tem a Não, ver com cérebro humano? É exatamente. tentar replicar isso numa máquina, é Perfeito, isso? Léo, perfeito. A ideia é replicar numa máquina o funcionamento Tá, do cérebro humano, tá. né? Então, como que isso é feito? Através de camadas que vão se somando para que você possa ter esse aprendizado acontecendo. Então, uma determinada camada dessa rede reconhece a textura, por exemplo, que forma aquele objeto, aquele ser, né? A outra coloca as cores, a outra coloca a temperatura Tá. e vai os contornos, as formas e vai se cruzando até que isso possa trazendo a possibilidade de uma quase replicação de uma construção de um pensamento racional que vai se encadeando parte a parte. Ah, então isso é isso que eu estou pensando porque ele se conecta com isso e com isso. Faz sentido. É o que eu estou pensando. Entretanto, isso que a gente ainda está vendo sendo construído, ainda não é a grande utilização. E o que é a moda hoje em dia, Léo, é o que a gente chama da IA generativa, Tá. que é basicamente O o chat seguinte: o chat GPT, GPT Copilot da é Microsoft, que usa todas essas... aqueles que a gente usa o DALL-E para fazer imagens e assim por diante. Como funciona isso? A partir dessa base de dados, então a gente volta lá no Machine Learning, ele expressa algumas características do nosso pensamento, como a partir de uma base, ele cria alguma coisa. Tá. Então você faz a ele um pedido, ele vai buscar as associações disso e vai te devolver dentro daquilo que ele tem como base. A grande questão é que hoje em dia a nossa base de conhecimento é muito ampla. É muito amplo. Então, essas bases de informações permitem processamentos muito mais sofisticados, né? Que a gente pode avançar nesse sentido. E aí, para concluir o que você está falando de inteligência artificial, muito se ouve falar também da IA fraca e da IA forte, né? E é legal também a gente falar disso, porque 90%, 99%, a gente pode dizer assim, do que a gente tem hoje de IA, Léo, ainda é IA fraca, que é essa IA a partir de uma resposta de uma base de dados. Qual que é a grande diferença? Que ele processa isso muito mais rápido do que a gente consegue fazer isso. Mas é a partir de uma base, de um código de programação que faz isso, que é aquilo que é chamado de IA restrita. Dentro de um parâmetro, seja esse parâmetro conteúdo que você adicionou àquela ferramenta, aquele agente, assim por diante, ou a própria web, que ele vai lá e pesquisa Mas está limitado ao que está lá. ao que está lá. E Isso aí é aí, a fraca. isso aí é a fraca ou restrita que eles chamam O que também. seria a forte, então? Nossa! A IA forte, que também é conhecida como AGI, a inteligência geral, né? Tá. Ela sim não se limita àquilo que foi adicionado ou que está disponível. Ela teria a possibilidade de replicar um comportamento humano, o cérebro humano. Ou seja, a partir de conclusões básicas que ele vai juntar as informações e ter um pensamento autônomo. Vale dizer, isso ainda é uma questão de ficção científica que a Isso ainda gente não é não é, realidade. existem muitos testes, Tá. mas ainda não é uma realidade. Tudo isso que a gente vê e se impressiona muito quando você vê o chat GPT, quando você vê os atendimentos automáticos, os robôs tal, ainda estamos nesse limite. Porque essa outra IA também exige muito mais investimento da indústria para poder fazer isso, processamentos muito mais poderosos para que a gente possa chegar nesse nível. Mas olha que interessante, é legal a gente estar falando desse tema, porque numa pesquisa
recente do Google, de 24 mais ou menos, 2024, mostrava para gente que 54% das pessoas pesquisadas já utilizavam com muita frequência a IA generativa no seu dia a dia. Já estava presente. E ela está presente, você na sua abertura brilhantemente falou, a gente depois pode falar mais aqui, mas ela está muito mais presente do que a gente Do que a imagina. gente imagina. E há muito tempo. Hoje a gente está ligando muito as Exato. ferramentas generativas. ChatGPT, geração de imagem, etc. Que é uma parte disso. Mas está em outras áreas também. Muito, Mas muito. eu quero chegar lá. Vamos lá. Vamos por partes. Quem cria a inteligência que vai buscar as informações para dar as respostas, etc., ainda é o ser humano, certo? É um programa que ele criou para colher nessa base, saber como lidar com essas informações e dar uma resposta, ou então fazer algo que a gente queira, que a gente peça para ela. Esse é um ponto, isso é real, certo? Certíssimo. Porque às vezes as pessoas acham que é uma inteligência que se gerou Não. de forma autônoma. Tudo foi criado pelo ser A humano. partir de uma base que foi colocada nessa inteligência. E mesmo ensinar a inteligência, o programinha lá, como lidar com isso, ainda é o ser humano que está Também, ensinando ele, também. né? Certo. Então não tem uma autonomia. Não. A IA forte, ela pode ter essa autonomia? Pode vir a ter. Pode vir a ter. O que a gente está falando? Porque é muito difícil a gente hoje fechar dentro de um conceito aquilo que está no processo de desenvolvimento. Mas o objetivo é que sim, que tome as decisões que vão nesse sentido. Como, por exemplo, vou te dar um exemplo disso. Um carro autônomo. Certo? Em algum momento... Sem motorista. Sem O carro motorista. que sai por aí sem motorista. Você vai assim, eu quero ir do ponto A para o ponto B e esse carro vai me levar. Quando a gente está com o nosso carro dirigindo, em algum momento, existem decisões que nós precisamos fazer, né? Porque você não consegue controlar o comportamento do outro motorista, um pedestre, um ciclista e assim por diante. Imagina que algumas decisões que você faça estão pautados em comportamentos éticos, na tua consciência. Então isso o computador não consegue, a não ser que seja colocado lá para ele. Então, ensine ele a pensar assim. Ensine ele a pensar, sempre que for desse jeito, você vai ter esta resposta. Ou claro, existe uma combinação de fatores, né? Então ele vai buscar sempre aquilo que é o mais usual, sempre nesse sentido. Tá longe esse momento de chegar nessa etapa em que a IA pode pensar como um ser humano de forma autônoma? Olha, Não tem como prever. Não tem como prever. Eu li alguns artigos já que dizem 2030, outros 2040. Não há como a gente prever exatamente isso, né? Porque ao mesmo tempo que a tecnologia está sendo criada, ganhando força, a gente está aprendendo, né? Com ela e a gente não... Exato. E reagindo a essas coisas. É Dá uma coisa viva, sabe? É uma coisa... Isso a gente consegue... que a cada dia, semana, né? dia, você surge com uma nova ferramenta. Dá exemplos práticos para a gente, além dessas inteligências artificiais generativas, onde que tem inteligência artificial? Eu falei um pouco ali na abertura, mas com certeza você vai dar possibilidade. Você falou coisas ali que acho que são muito legais de dizer, mas uma delas é esses assistentes inteligentes, né? Como até a casa inteligente, você tem lá a Alexa, você tem o Google Assistant, que é basicamente... quando você dá um comando, né? E a partir desse comando, muitas vezes por voz, né? Aliás, só por voz. E aí ele interpreta esse comando e executa uma determinada função. Liga as luzes de casa, faça isso, faça aquilo. Outro exemplo super presente que você também colocou, nas plataformas de streaming, Sim. né? Que você tem lá o Netflix, Amazon Prime, por exemplo. A partir do seu perfil, do seu comportamento, ele vai criando numa grande massa de dados a individualização do teu conteúdo. Então ele vai te sugerindo, vai te conectando, vai te compreendendo para fazer isso. Se a pessoa assiste muito isso, então eu posso sugerir isso aqui. Exatamente. Talvez ela vai gostar. Pessoas com o teu perfil assistiram isso, então eu quero sugerir para você assistir isso. Outro exemplo muito próximo também no outro dia é a IA que já está embarcada, por exemplo, em plataformas de e-mail, né? Que organiza para você o que é um spam. A gente fala tá embarcada, é que ela tá ali dentro do meu e-mail, eu posso usar ela para me ajudar. Eu nem percebo. Eu nem percebo, eu não preciso dar um comando para ela e tal, né? Então vamos pensar assim, o Gmail. Isso aqui é spam.
Isso aqui é lixo eletrônico, isso Tá, a aqui, inteligência já vai fazendo esse filtro. esse filtro para você. Um outro muito comum que a gente não imagina traz segurança para a gente. Por exemplo, no mercado financeiro, nos bancos, né, existe uma IA que está o tempo todo monitorando o teu perfil de isso, e esse monitoramento, veja, é por segurança. Para quê? Para que uma atividade suspeita, uma Ela sabe mais ou fraude, menos quanto eu gasto, exato. etc, no meu Então, dia a dia. olha, tem uma atividade suspeita que teve mais acessos do que deveria. Então, a IA já está presente há muito mais tempo do que a gente E muito mais do imagina, que a gente imagina. nessas informações que a gente está vendo. Quais são os mitos mais comuns, assim, quando a gente fala sobre IA, que a gente deveria desfazer? Olha, eu consigo te dizer, sei lá, 3. Vamos pegar 3 Tá aí, para ótimo. a gente não ir muito longe. O primeiro, eu acho que é isso que você colocou agora há pouco, dessa questão de ser como um ser humano. Tá. Eu acho que a gente tem total condições de dizer isso aqui no Pode Ser Espírita, isso nunca vai acontecer. Por uma questão basilar da doutrina espírita. Ora, o que traz a consciência, a inteligência, é a inteligência artificial. O que é a inteligência? A inteligência é um atributo do espírito, Dentro da nossa visão espírita, sim. dentro da nossa visão espírita, né? E não o contrário. A consciência, ela é a causa, não é a consequência da inteligência. Ela é a causa disso, né? Então, imaginarmos que em algum momento, e aí tem outra coisa que a gente também compreende, é que para que esta consciência possa se expressar nesta matéria que nós temos, né? Precisa de um envoltório semimaterial, o nosso perispírito, que a gente também conhece, para que esta ligação tenha, a partir da vontade, expressando o pensamento, interagindo com o nosso veículo físico, para que a gente, o corpo, né, o cérebro e o corpo, para que a gente possa se expressar. As máquinas, os computadores, os códigos, jamais terão essa essência não material. Elas são exatamente decorrentes da matéria, né? São decorrentes da matéria porque elas não têm esse princípio inteligente, esse espírito lá colocando. Então esse é um primeiro mito que é bastante Elas só interessante. funcionam porque outro princípio inteligente, que somos nós, Aham. programamos para funcionar daquele jeito. Vamos pegar um exemplo que a gente falou agora há pouco também, que você até ficou curioso, da Deep Learning, que poderia pensar, ela replicaria a consciência humana, mas não seria uma consciência individualizada. Você pensa de uma forma, eu penso de outra, né? Nós temos essa individualidade com todos os espíritos. Então, a partir daquilo, claro que você poderia pegar e colocar informações deste comportamento de uma junção de um monte de pessoas, um monte de ideias, um monte de conhecimento, mas ainda assim ela estaria replicando a partir de uma alta capacidade de processamento, mas a consciência humana, sem ter o quê? Sem ter sentimentos e sem ter as questões morais, as questões éticas. E isso um computador. Aliás, a gente viu recentemente um grande risco que se vive hoje em dia, acho que foi recentemente que passou no Fantástico, que as pessoas estão usando os assistentes, esses LLMs, né, que é o ChatGPT, que basicamente são grande base de conhecimento, estão Tá. usando-os como psicólogos. Sim. E olha o risco disso, Léo. E a gente viu lá testes que você vai colocando e ele vai tendo respostas que são modulares, né? Mas até chegar a um risco de muitas vezes não conseguir, através dessa conexão humana, dessa conexão de sentimento e de alma, Que falta em algum. Vai chegar um ponto que isso falta, que só um outro humano pode ter com outro ser para humano. prever o que pode acontecer de uma pessoa estar colocando em risco a própria vida, né? Então, essa sensibilidade, um outro exemplo que eu costumo citar bastante, quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, ali é um texto, uma voz, né? Você tem uma sensação de saber, pô, essa pessoa trabalhava comigo, essa pessoa está triste agora, essa pessoa está muito feliz, e ela não te disse nada, ela escreveu uma palavra assim, mas a maneira com que ela reagiu,
a tua provocação, você fala, pô, tem alguma coisa errada. Deixa eu ligar pro Léo, porque essa mensagem aqui tá estranha. A gente consegue sentir isso. Nós estamos, aquilo que Emmanuel coloca pra gente, nós estamos todos imersos numa grande rede de conexões. A gente cria esta conexão a todo instante. A gente influencia Sim, é e a gente influenciado. é influenciado, né? Isso a máquina não vai conseguir. Vamos para o segundo ponto que eu acho que, e aí Aconteceu pensando, comigo isso hoje. do Muito interessante você WhatsApp, falar isso, de eu receber uma mensagem e sentir que tinha alguma coisa que não estava batendo ali e realmente não estava. e não tava, né? Algo que talvez o assistente aí, o ChatGPT, etc, não teria... Talvez o assistente vai ser protocolar, sabe? Tá. Ah, eu te Ele pode entendo. até sentir alguma coisa, tá? Ele, Sentir não, perceber. Sentir perceber não. algo, mas sentir é algo que não vai acontecer. Mas isso é muito interessante. A gente, às vezes, tá num lugar e você encontra com alguém, você fala assim, puxa, que bacana que eu tô encontrando o Léo. Sim. O cara que passa uma energia. Tem uma coisa que é muito interessante dizer, diz respeito à nossa condição de expansão magnética através do coração. Pesquisadores que já têm feito essas pesquisas, a energia eletromagnética que o coração emana, Algo real, algo real, palpável, tá? palpável, Tá. medido. Medido. HearthMath Institute dos Estados Unidos estuda a coerência cardíaca. E olha que interessante, essas ondas que são resultantes disso, elas podem ser de 100 a 10 mil vezes expandidas do nosso coração. O que é isso? Dá para entender também, a gente sente as pessoas. A gente não só entende, a gente sente elas. Um exemplo. Não é nada Não, sobrenatural. é verdade. Aos poucos a gente vai aprendendo que são leis Leis físicas. Leis físicas Isso é que legal. determinam essas coisas. Isso é legal, Léo. Sabe aquela pessoa que você dá um abraço e fala assim, nossa, cara, que coisa boa. Queria passar o dia abraçado aqui com essa pessoa. Parece que recarrega, né? É um dínamo de energia que você fala assim, como é que pode ter me feito tão bem isso? E isso a gente não vai conseguir que as máquinas consigam estar nesse nível de conectividade, né? E aí eu ia falar outros ponto. mitos, Empregos. Empregos. Todo mundo fala o seguinte... A gente não vai ficar tudo desempregado, é isso que você quer dizer pra mim? O pessoal tá com medo disso, A gente fica com medo, exatamente. A gente tá com medo disso. Mas isso não vai acontecer. O que nós vamos vivenciar, e já estamos vivenciando, são novas funções a partir desta introdução. Então, dá para dizer o seguinte, a inteligência artificial vai tomar o seu emprego? Ela vai tomar o emprego daquelas pessoas que não interagem com a inteligência artificial. E nos impulsionando para algo essencial, Léo. A gente vai ter que subir o sarrafo da educação. A gente vai ter que subir o sarrafo de valores humanos. É muito desafiador. É muito desafiador, porque a gente não dá mais para você imaginar, e eu lembro muito daquela cena do filme do Chaplin em tempos modernos, né? Durante muito tempo, um tempo recente, da era industrial para cá, ainda que você esteja interagindo com um computador, ainda que você esteja fazendo, vamos dizer assim, atividades um pouco mais sofisticadas, você ainda é aquele cara que está apertando o parafuso. Tá. A gente entra, hoje a gente tem visto situações de quadros de burnout, né? Que a relação com o trabalho, da maneira com que ela é feita, está nos adoecendo. Sim. Né? Hoje a gente vê grandes desigualdades acontecendo. Então, o que eu acredito com isso é que ela vai mudar a nossa relação com o mercado de trabalho e nos exigir que a gente possa ter mais educação, mais conhecimento, inclusive da própria tecnologia, para que a gente não seja refém dela, né? Isso vai mudar bastante coisa, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. A gente precisaria investir em educação para aumentar mais a lacuna em relação àqueles que não têm tanto acesso a essas ferramentas, né? Exatamente, porque muitas atividades que hoje são repetitivas, atividades... Sim. Eu acredito o seguinte, em algum nível, qualquer atividade cognitiva que a gente exerça hoje no trabalho vai ser parte substituída por isso, mas ainda vai voltar coisas
que a gente vai aprendendo no meio do entendi. caminho com isso, né? Se a gente aprender como lidar com a inteligência artificial, Isso. usar ela como uma ferramenta, a gente pode ainda Ter empregos, ter né? empregos. É. Então, o mito de que a inteligência artificial pode dominar o mundo, esse tipo o filme Exterminador do Futuro, a Skynet Aham, lá, que tem a empresa, né, aham. que domina o mundo, também é algo que não, não deve acontecer, porque ela nunca vai chegar a esse nível de autonomia, ou pode. Olha, vamos lá. Esse mito de que os robôs, a inteligência artificial vai se rebelar contra a humanidade. Isso. A pessoa que fala assim, quando eu peço algo pro chat GPT, eu sempre peço por favor e falo obrigado, porque o dia que eles dominarem a Terra, eles vão me poupar. Já ouviu isso? Ele é meu amigo, tá Ele é meu perto de mim, amigo. né? Ele falava obrigado, pedia por Não, favor. eu quero ser gentil com ele. Mas olha lá, isso não é possível acontecer porque não existe essa consciência, né? Entendi. E se algum comportamento vier, eu acho que aí a gente vai, quando a gente falar um pouquinho mais da conexão com a realidade, é decorrente do quê? Daquilo que a gente colocou lá. Ou então, a ideia de que um robô pode dominar o mundo, ela só se sustenta no desejo de um homem dominar o mundo. Fez todo sentido agora. Porque a inteligência artificial ainda vai ser um reflexo do que nós somos. Exatamente. E de que uso nós vamos dar para ela. Ainda, bem como, por que será que a gente está tão, talvez, ainda parece que tem um grande vale entre 1969, quando o homem pisou a primeira vez na Lua, e até hoje. Quantas vezes a gente voltou lá, Léo? Um homem pisando lá. E por que será que não? Porque o objetivo das relações interespaciais do homem é a dominação ainda. Não é o aprendizado. Eu quero lotear a Lua. progredir. Eu quero conquistar Marte, porque, pô, lá eu vou ter uma vida. Então, isso ainda precisa ser trabalhado de uma maneira muito mais moral, muito mais ética, né? Muito bem, Conrado, muito bem. Então a gente já entende aí que a IA talvez não vai chegar o dia que ela vai ter consciência própria. Estamos seguros por Não enquanto. vai desenvolver uma alma, né? Que ela é mais uma simulação de uma inteligência, talvez. Trazendo um pouco para o nosso olhar, né? O olhar do espiritismo, para que fique claro, né? Para quem está assistindo a gente. Qual que é a diferença entre inteligência? Você falou um pouquinho, né? Mas você puder aprofundar um pouco a diferença entre inteligência e consciência. Vamos Um lá. é a causa do outro. É exatamente isso. A inteligência, ela é uma capacidade da que a consciência gera. Ela é uma ferramenta, ela não é a causa. Sem a consciência, isso não acontece. Então, é um atributo do espírito. E é o que nos diferencia dos outros seres vivos, né? Então, a consciência que nós temos, e aí a gente aprende lá com Emmanuel, quando diz pra gente, quando nós saímos do pensamento fragmentário, Que são dos outros reinos, né? Antes de chegar no reino humano. Que é um pensamento fragmentário para que a gente possa ter hoje o que eu e você, nesse exato momento, a gente não consegue parar de fazer, pensar. O pensamento contínuo, né? Que é decorrente dessa fase que nós atingimos enquanto espíritos, em que nós temos a consciência e em que nós temos o livre-arbítrio, né? O pensamento... Que a gente começa a responder pelas nossas escolhas. Exatamente. Né? Então, a consciência ela está ligada à escolha, à responsabilidade individual, e a nossa inteligência é o atributo que a gente executa isso, né? Dentro disso, a gente pode considerar, então, que não é possível uma máquina desenvolver algo parecido com uma alma. Não. Porque, de novo, ela não terá os outros atributos do espírito. A imortalidade, as memórias anteriores, os sentimentos, né? Que a gente vai ter isso somente porque temos a condição. Por exemplo, um princípio inteligente, enquanto está no reino animal, tem ali sentimentos, tem ali sim, mas de uma maneira fragmentária. E de uma já maneira... tem uma inteligência ali, tem né? uma inteligência. Quem tem um animal em casa sabe que disso. tem uma inteligência ali. Aliás, Léo... Não é assim, então, né? Existe uma inteligência. E cada vez mais a gente não está mais chamando de um ser racional ou irracional, né? Agora são seres sencientes, né?
que ele sente. Muito legal você falar isso, sim. A professora Irvênia Prada, Sim, sim, que sim. sempre tá aqui na federação, ela fez um evento agora, ela lançou um livro agora que é Os Animais na Escola Evolutiva segundo as obras de André Luiz. E ela mostra exatamente isso. Como que este princípio inteligente individualizado veio caminhando para que a gente pudesse chegar ao estágio hominal, né? E mostra que é um encadeamento dos acontecimentos, de que tudo isso não é obra do acaso, né? E de que nós temos hoje, e o estágio que nós estamos, é legal também dizer isso, ela diz isso muito claramente, não é o fim. Nós não estamos no topo da evolução enquanto espírito, porque aquilo que também a gente aprende com o André Luiz é do átomo ao arcanjo. Nós estamos muito longe do arcanjo Tá no livro dos ainda, espíritos também, né? né? No livro dos espíritos também. Então a gente percebe que essa escalada, ela ainda não chegou ao fim, mas também já teve uma história pregressa muito maior do que a gente imagina, né? E por mais que a gente já se considere seres muito especiais, a Evoluídos gente e ainda está tal. num pedaço do caminho. Exatamente. A gente não sabe, claro que a gente não tem condições de saber se é o meio, se é o começo, porque a gente não tem nem condições, né, de imaginar de dimensionar isso, o potencial que a gente pode exatamente. Desenvolver. Kardec explica um pouco assim, né, a origem da inteligência, né? Começa com o instinto, nesses primeiros reinos, e que vai realmente se tornar o real, o contínuo, como você disse, quando a gente ganha consciência, né? Como está no Livro dos Espíritos, que a gente... o Livro dos Espíritos fala que a gente tem uma transformação, né? Entre o reino animal Bem e antes o reino até. hominal, digamos assim. Vem Pode até dizer, antes. Vem até antes, né? Tem uma expressão que é assim, dorme no reino mineral, Sim, sim, né? Leon Denis. Leon Denis. Vegeta no reino vegetal, sonha no mundo animal e desperta no mundo hominal, né? Então, e esse princípio inteligente, e aí acho que é legal a gente trazer isso para a questão da tecnologia e das máquinas, né? Esse princípio inteligente, hoje nós somos frutos de uma evolução de milhões de anos, né? E quando a gente percebe essa evolução, esse encadeamento de conhecimento, tanto intelectual quanto moral, que é aquilo que a gente sabe que são as duas asas necessárias para que a gente possa evoluir na escala evolutiva, né? Ela é a soma disso tudo. Nós não somos só o aqui e o agora, esses meus 47 anos. Eu sou o resultado de uma experiência muito maior do que isso, né? Dessa evolução. A IA, então, ela não pode tomar decisões morais de verdade. Ela só simula respostas? Exato. Ela vai tomar decisões éticas de acordo com aquilo que lá ela tem ou daquilo que lá lhe falta. Tá. Então, o que significa isso? Ela vai sempre necessitar de um parâmetro, mas esse parâmetro ela vai dimensionar a partir daquilo que ela tem acesso, que ela foi colocada para isso. E mais, não tem também a questão da responsabilidade individual. Que esse porque quando a gente atinge esse livre-arbítrio que nós falamos, essa consciência, instintivamente, porque a gente vê lá no Livro dos Espíritos, acho que é na 621, aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Na nossa consciência. Então, qualquer um de nós sabe quando uma decisão nossa está infringindo as leis divinas. Por mais que você fale assim, puxa, mas eu não sabia. Não. Sou inocente aqui. Quando você deita a tua cabeça no travesseiro, Uhum. você vai saber, você vai sentir, e quando você se libertar do corpo físico, né, na tua vida no mundo espiritual, isso vem muito mais à tona, né? Então as máquinas não têm o programador das máquinas, olha que legal isso, o programador das máquinas ainda é o homem, o programador do espírito é Deus. As leis divinas estão aqui, não estão nas máquinas. O que a gente vai conseguir passar para elas é aquilo que a gente vai conseguindo aprender e colocando para que isso possa ser cada vez mais justo. Tem um exemplo legal, que falando de novo do carro autônomo, imagina o seguinte, que esse carro está dirigindo e chega num cruzamento, em que tem pessoas atravessando lá. E é um grupo diferente, tá? De pessoas. Tem jovens, tem pessoas mais idosas,
dentro do carro tem 4 pessoas e ele tem que tomar uma decisão. Algum grupo dessas pessoas vai morrer. Porque ele não consegue desviar, porque tem outro carro. Como é que ele vai tomar essa decisão? A gente, quando toma essa decisão, ela é fração de segundos, mas você tem ali um instinto, ou você vai preservar aquela vida que está ali do teu lado, ou você vai olhar ali para diminuir o risco de menos pessoas, e ele vai fazer ali uma conjunção de fatores, a partir de um aprendizado, vai tomar uma decisão sem se responsabilizar. Às vezes, uma decisão lógica, utilitarista, então é o que eu consigo, mas nenhuma sombra de dúvida não será responsabilizado e moralmente conectado com isso. Que é o que acontece conosco, Você vai como falar, você falou. ai, cara, A gente não pode... acredito que eu fiz isso. Você vai sofrer depois, porque a gente tem o quê? Culpa e o remorso depois. As sensações, os sentimentos que nós temos depois de decisões que a gente toma, é a forma da lei divina dizer pra gente, né? Se aquela Isso. decisão está de Legal, acordo com as legal. leis ou não. É isso. Quando vem a dor, às vezes a gente nem consegue conectar que essa dor está ligada àquela decisão que eu tomei. Às isso. vezes a gente leva um tempo, como espíritos aprendizes, para perceber, né? Que aquela dor que eu estou tendo aqui pode ser por causa do meu ciúme, pode ser por causa do meu egoísmo, mas ela existe. E é a lei divina mostrando, a consciência mostrando, né? A gente ainda tem muito da justiça divina agindo como, né, o tribunal que vai julgar, mas já está Isso. tudo aqui, né? Tudo interno. Olha E que isso legal isso. a máquina não tem como... Nesse caso específico, ele vai desviar o carro e falar assim, não, li todo o cenário, fiz todas as probabilidades e eu consegui tomar uma decisão que eu ia apenas ferir ou matar uma pessoa. Não importa se você salvou 20 e não conseguiu salvar uma, você vai sentir, cara, eu matei uma pessoa. Então, E eu não dilema moral, consegui, é um dilema moral, e eu não o ser consegui humano tomar uma decisão que pudesse evitar aquilo. Para ele, ele falou assim, pô, sou bom pra caramba. Em vez de colocar em risco 19, eu livrei uma, e é uma vida como as outras 20. Pra gente não é isso, essa culpa, esse remorso. Você colocou muito legal essa expressão que é a lei divina nos avisando a necessidade de um reajuste naquela situação, né? É isso. Então já deu pra gente perceber que a IA, por mais avançada que ela seja, ela não tem atributos que só o espírito, ser inteligente, tem. Mas isso não significa, né, que com ela a gente não possa ter grandes reflexões éticas. Então, quando se fala em responsabilidade, eu acho que abre um campo enorme, né? Quando a gente fala de IA, porque quem que vai responder por decisões que a IA toma e que, de repente, tem consequências que não são agradáveis. Então, como que a doutrina, você entende, poderia contribuir para um uso mais ético da inteligência artificial? Olha, quando a gente pensa talvez nesses grandes dilemas hoje da inteligência artificial no mundo, a gente traz aí uma necessidade de regulamentação, né, para que ela esteja dentro de um parâmetro que traga segurança para a vida em sociedade. Exemplos claros, falamos da IA generativa, né? Hoje a IA generativa, a gente sabe disso, você pode criar notícias extremamente fácil, de rápido, colocando palavras com a voz, com a imagem de uma pessoa que são mentiras, fake news, né? São as manipulações, As né, que podem ocorrer. manipulações, os algoritmos manipulam o nosso comportamento e nós estamos conectados a isso o tempo todo, né? Então ele vai te trazendo mais informações, você pesquisa um tema, ele vai te trazendo, vai te viciando. Então existe também esta necessidade e essas questões técnicas, a responsabilidade de quem é o responsável por isso. A responsabilidade é sempre humana, é sempre humana. É do desenvolvedor, é da empresa que não mediu todos os riscos que puder fazer isso, e em última análise também é de quem está consumindo, que está buscando esse acesso. Eu diria que as questões técnicas assim, desses desafios, a doutrina não nos traz, mas ela funciona como algo muito interessante, que eu chamaria de uma bússola moral, né? E é muito amplo a gente dizer disso, e qual que é, aonde repousa
as bases morais do Espiritismo? Em Jesus. Então vejam só, quando a gente busca entender o que deveriam ser parâmetros, essa bússola moral, já está com a gente há mais de 2000 anos. E a gente está relutando em entender, e durante a história da humanidade cometemos tantas atrocidades porque não compreendemos isso. Então, esta necessidade de um norte moral que a doutrina pode dar, não fazer ao outro aquilo que você não É gostaria, isso que eu ia perguntar, para resumida, né? é um pouco a regra de ouro, né? Se eu sou dono de uma empresa e eu estou criando uma IA, Ou fazer o outro que eu gostaria que fizesse. fazer exatamente, há um contrassenso nisso, em que a gente precisa desses valores morais para nos nortearem, né? E as legislações estão acompanhando a velocidade disso? Você falou em regulação, né? Mas as legislações, de uma maneira geral, aí, ao redor do mundo, mesmo no Brasil, elas estão preparadas para lidar com essa regulamentação? Porque como surge ferramenta todo dia, como é que está esse processo? Olha, eu te diria o seguinte, que elas ainda atendem interesses econômicos. Qual que é o natural no mundo que a Então, gente vive, né? veja que Infelizmente. a gente tem, eu sempre costumo dizer o seguinte, às vezes tem aquela colocação que as pessoas falam assim, porque no meu tempo tudo era melhor, porque não é verdade, né? Não é verdade. Não era tudo melhor. A gente está melhor hoje e nós estaremos melhores amanhã. Só que hoje a gente sabe que apesar de algumas questões hoje não serem mais toleradas como eram anteriormente, como de repente Sim. um assassinato, ou alguma coisa... Ou uma propaganda um produto Olha que legal. Eu sempre uso o exemplo do chocolate que era um cigarrinho. Você lembra disso? Lembro. Quando eu era criança. Que hoje não faz o menor sentido. O cowboy... Progresso. O cowboy de sucesso É um de progresso. Hollywood. É um baita progresso. Que era propaganda de cigarro e morreu de câncer, né? Então, já estamos avançando. Só que eu diria que a gente está numa quadra da nossa evolução em que talvez seja essencial esse progresso olhar mais, ou não diria nem olhar mais, mas olhar para o bem comum. Então é assim, vamos legislar algo que nós vamos perder, o algoritmo de alguma forma vai faturar menos, os acionistas vão ganhar menos, mas existem pontos essenciais que estarão protegidos, preservados, e a nossa condição vai ser muito melhor nessa situação, né? Outro grande desafio. Muito, muito grande. Porque hoje a IA ela pode ser usada para manipulação de consciências. E se a legislação talvez ainda não está acompanhando tudo, como nós, hoje, quando eu abrir o meu chat GPT, eu tiver acesso a qualquer ferramenta de IA, como que a gente pode se proteger disso? Olha, eu acho que um outro ponto que é super importante é a gente disseminar de forma massiva a educação e o letramento digital. Porque tem uma questão do Livro dos Espíritos, espero que eu não erre a regra de memória, mas é 780A, alguma coisa assim, que fala sobre o progresso intelectual. Kardec pergunta aos espíritos se o progresso intelectual em algum momento pode alavancar o progresso moral. Sim. Né? E a resposta é que sim, porque na medida em que você conhece mais, você começa a ter o discernimento... Isso é maravilhoso. Do que é certo e do que não é certo. Ele se torna mais sensível ao mal. Exato. Conforme a gente vai progredindo intelectualmente. E quando a gente vê nessa perspectiva, e eu acho que aí a gente precisa entender que não existe o acaso. Né? Se nós estamos hoje aqui, eu e você, vivenciando e discutindo isso, é porque a nossa condição de evolução intelectual trouxe inteligência artificial para a gente. Não tem como atravancar o progresso. Não o Espiritismo tem. diz isso também lá na lei do progresso. Vai. Não tem como a gente parar o progresso. Nós chegamos até aqui. Tem que aprender como lidar. Quantos espíritos em ciclos, às vezes, de várias encarnações, têm nos ajudado a esse progresso científico, tecnológico acontecer, né?
E o que acontece é que a gente vai precisar conectar as duas coisas, né? Conectar a, a inteligência, esse progresso intelectual, ao nosso avanço moral. Vou colocar, a gente já falou de 2 desafios, né? Que era da educação, da Exato. legislação acompanhar, esse seria um outro grande Um desafio. grande A desafio. gente, como sociedade, buscar esse alinhamento, né? Ó, a gente tem uma ferramenta aqui que, se não for bem usada, pode causar danos. Uhum. E a gente tem que juntos aqui chegar a alguns acordos para poder Exatamente. tirar o melhor que ela pode oferecer, Acordos, sem prejudicar. exato. Acordos que vão nos obrigar a fazer concessões, que vão nos obrigar a enxergar o outro, a pensar menos no eu ou no nós, pensando em, de repente, nações, né? E pensar no bem comum. Este é o caminho que é somente a partir desse despertar que a gente começa a melhorar a legislação, educar e transformar tudo isso, né? Quando a gente fala de lei de progresso, o Espiritismo diz isso, né? Que às vezes o progresso intelectual vem e mexe tanto com a nossa sensibilidade, com as consequências Uhum. que ele traz, que é isso que você falou, né? Que impulsiona a gente a parar e pensar. A gente tem alguma coisa que a gente não está percebendo aqui que tem que ser diferente, Exatamente. que é o lado moral. Exato. Que a gente, como comunidade planetária, bem isso, né? Nem nações, etc., a gente vai ter que falar sobre isso, né? E quando a gente fala sobre quando eu vou atrás do assunto, a palavra regulamentação sempre vem também junto por causa dessas questões, né? Para a gente poder preservar quem é mais vulnerável, quem não tem um letramento digital, quem não consegue se proteger tanto dessa manipulação que pode ocorrer de consciências com a ferramenta. Considerando isso, então, o avanço tecnológico não vai superar o avanço... O avanço tecnológico pode superar o avanço moral da sociedade? Já está na frente um pouco, né? É o que já superou. Já superou. Já superou. A gente está hoje muito à frente. E aí é o que vem essa questão interessante. Porque olha só, inteligência artificial. Quanto que ela não tem utilidade em inúmeras, a gente pode falar depois disso, inúmeras Perfeito, aplicações, É para onde eu ia agora. né? E aí, Porque nem tudo é preocupação. Claro que existe a preocupação, mas a IA pode ser uma grande por aliada. que eu vou impedir esse progresso tecnológico que vai trazer grandes descobertas, Pode trazer. grandes até mudanças positivas, em detrimento de uma ainda alienação de valores morais e assim por diante, né? Exatamente nisso que eu queria chegar. Que tem um lado da preocupação, e é importante a gente falar dele, mas tem um lado que a gente pode considerar a inteligência artificial talvez uma aliada, pensando em espiritismo. Uhum. Né? Como que a gente poderia usar a inteligência artificial na sua visão, por exemplo, para divulgar a doutrina espírita? Para divulgar a doutrina espírita, o que eu pensaria, Léo? Olha que legal. Nós somos conterrâneos de Francisco Cândido Xavier, que deixou para a gente mais de 450 livros psicografados. Poucas pessoas que eu conheço tiveram ou estão tendo condições de ter acesso e consumir toda essa obra, né? Então, uma das funções seria utilizar este processamento para que a gente pudesse criar uma grande fonte de aprendizado, de consulta. Outra coisa interessantíssima para divulgação, uma das ferramentas muito poderosas da IA é a tradução para idiomas. Então, a gente pega esses conceitos, esses livros e transforma em vários idiomas num piscar de olhos. E até eu tenho visto muito traduções bem confiáveis, que já estão num nível de aprendizado, porque aí é semântica, são palavras, né? Então é algo que acontece. Uma outra coisa que eu já cheguei a pensar também é você utilizar também a IA para, de repente, ser o teu banco de consultas, colocar lá as obras básicas da doutrina, em que você pode consultar 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo perguntas, e claro, aí você delimita a base de conhecimento,
preparação de palestras. Teria que ser criado um agente para isso, um né? agente para Para isso. É se isso. alimentar com as obras básicas, por exemplo, mas aí que abre ali uma interface, né? Um campo que eu posso falar, Isso. considerando que ela vai ter todas as obras, por exemplo, de Kardec ali na sua base, e aí eu Isso. consultaria aquilo. Não sei se ainda não fizeram, mas é uma grande ideia. É, Eu acho que ainda não fizeram. mas é uma proposta que você tem ali a inteligência artificial nos colocando mais próximos do conhecimento. E aí eu acho que tem um ponto interessante que é, com esta tecnologia, com esse mundo de informações que veio antes dessa tecnologia, estou falando da codificação da doutrina em 1800, estou falando da vasta obra de Chico Xavier e Emmanuel, e além de tantas outras, né, que a gente tem por aí, ninguém, Léo, vai poder dizer que não sabia depois. Tá tudo aí. E esse conhecimento, quando colocado para uma condição de evolução, a gente vai ter acesso a ele e vai se transformar de maneira mais rápida do que a gente possa imaginar. De que forma você vê a tecnologia sendo usada como uma ponte para praticar o amor ao próximo? Que ferramentas você acha que a tecnologia pode oferecer para a gente? Pode até sair da inteligência artificial, que poderia ajudar a gente tirar, né, o melhor das ferramentas que estão por aí para ajudar o próximo. Olha, a gente começou a falar um pouquinho dessas aplicações. Sim, sim. Eu acho que, por exemplo, ajudar o próximo no campo da saúde é O que a IA já tem feito, né, no campo da imbatível, saúde, né? tem todo um cuidado, é claro, porque é saúde, né? Eu vi recentemente uma matéria que diz assim, a aplicação prática ainda está sendo testada com muito cuidado, porque a consequência é a saúde, né, de pessoas, seres humanos, Mas acho que a gente mas que tem já está que ajudando, né? Parece. não tirar o elemento humano disso. Mas imagina o seguinte, quando você pega um histórico de uma doença com milhões, milhares, sei lá, de exames, para que você possa colocar isso numa IA, para que ela possa identificar um padrão, né, que acontece, e muitas vezes essa informação está desconectada em vários centros do mundo, tal. Você traz isso e entende um padrão para que você possa fazer isso. Fazer o bem. Eu também imagino nessas ferramentas de smart cities, por exemplo, né, cidades inteligentes, em que a gente pode detectar onde existem polos em que há uma maior carência, uma maior vulnerabilidade dessas pessoas. O que seria esse Mapear. conceito de smart cities? Smart cities é um conceito da gente mapear a população e a De cidade, uma população, de uma uma cidade, cidade uma mapeando, comunidade e tal. exato, com todas as interações dessa população com a própria cidade, com a segurança, né, com o saneamento básico. Então, O olha, sistema de saúde, tá? olha que coisa básica, você tem às vezes um sistema de saúde sobrecarregado, porque você olha ali e você tem uma condição de saneamento básico, isso é fácil de perceber, Tá, entendi. né? E assim por diante. Então, acho que essas ferramentas, elas vão nos ajudar a ganharmos tanto qualidade quanto velocidade para a tomada de decisões. E a gente viu isso agora, recentemente acontecendo. Covid-19 na pandemia. Uhum. Quando que a humanidade tinha em 1 ano e meio conseguido desenvolver algumas vacinas, né? Isso é resultado de um processo que já conta com essa agilidade de processamento. E aí, olha que legal, a partir de uma necessidade, de uma dor e de um comprometimento dos cientistas que estavam lá buscando isso. Sim. Precisamos achar uma solução para que pessoas não morram. Então vamos colocar todo esse conhecimento, e aí a gente viu acontecendo todos os centros do mundo conectados, as informações. Isso só foi possível pela tecnologia que nós temos hoje. A gente está falamos agora da doutrina espírita, que imagina como seria o trabalho da codificação de Kardec com mensagens recebidas de médiuns de todos os cantos do mundo, com uma inteligência artificial que ia colocando lá, já ia cruzando, isso aqui é Erasto, isso aqui é Platão, isso aqui... Imagina o trabalho dele, como seria. Isso é muito interessante, mas sabe o que eu penso? Abrindo aqui um parênteses, né? A questão do controle universal do ensino dos espíritos, né? Como seria hoje? Porque seria muito fácil eu ter acesso a qualquer mensagem a qualquer momento e
replicar um estilo, replicar... Quando aconteceu ali, segunda metade do século XIX, que realmente as pessoas, né, recebiam uma mensagem que vinha do norte da África, recebiam uma que vinha da América do Norte, Aham. onde não havia essa facilidade de comunicação. Talvez esse Navio, controle né? universal, apesar dessa facilidade que você coloca, né, o Kardec fala, ele descreve ali como que era o trabalho dele, de Aham. ficar lendo mensagem por mensagem, filtrar, separar o que era de excelente fundo, o que era... Claro que ia ser facilitado, né? Mas é interessante você falar isso, que eu sempre penso nisso. Mas deixa eu Como as completar coisas uma coisa. aconteceram no tempo que tinha que acontecer, porque talvez hoje em dia, né, é muito fácil ter acesso às informações. Eu poderia replicar uma mensagem que foi recebida lá na Austrália, né? E aí Uhum. forjar uma universalidade que não existia, né? Olha que legal, você colocou um ponto que eu acho que conecta todo esse nosso pensamento. A codificação da doutrina só foi possível porque Allan Kardec era o bom senso encarnado. Então, esse filtro moral dessa universalidade das comunicações que estão hoje nas questões do Livro dos Espíritos e toda a obra, passou por aquele homem. Passou por aquela inteligência que, com todas as dificuldades que a gente sabe, Teve assistência, mas teve, ele era era a cara ali, né? legal também, teve assistência, Mas ele mas tinha realmente um papel importante. e ele é fruto de um espírito que tem uma evolução, que já tinha essa evolução, que já conquistou uma bagagem, um estofo moral para ser o detentor dessa missão, né? Para fazer isso. Excelente. Como que a gente garante, para a gente finalizar, que a IA do futuro seja uma aliada na evolução moral? Dá para fazer um resuminho, né, das coisas que a gente conversou aqui. Que ela seja uma aliada na evolução moral da humanidade daqui para frente. Olha, eu acho que a gente passa um pouquinho de novo por aqueles pontos que são os desafios que a gente tem, né? Então, não dá para a gente imaginar que algo que não seja regulamentado e esteja solto à deriva não passa por isso. Não há como a gente imaginar que a gente não precisa investir em educação para que isso possa acontecer, e a gente não pode perder a nossa bússola moral disso tudo. A grande pergunta que deve ser feita quando uma IA surge, ou quando você está utilizando uma IA, é: isso que eu estou fazendo tem potencial para ajudar alguém? Isso que eu estou fazendo tem potencial para prejudicar alguém, né? Isso que eu estou fazendo segue um senso comum de fazer o bem a todos, né? Então eu acho que a IA do futuro, ela responderá a essas necessidades que em algum momento, Léo, eu entendo o seguinte, que a gente vai chegar no teto. Ou vai ser uma conquista ou vai ser por força. A gente vai precisar, Por dor. por dor, Por dores causadas a com gente as vai precisar consequências. dar um passo moral. Não tem como. E aí a IA vai estar, de novo, ela é uma ferramenta, é uma caixa de ferramentas que a gente vai colocando. Mas quem vai utilizar essa ferramenta para a direção que quiser? Somos nós. E aí me preocupa muito a gente não abrir mão daquilo que a gente aprende com os espíritos, que é que também a nossa omissão é nossa responsabilidade. Somos responsáveis não só pelo mal que fazemos, mas pelo mal decorrente do bem que nós deixamos de fazer. Então, quando a gente tem uma Ferrari dessa na mão e deixa de fazer o bem, ou pior, posso estar fazendo mal, isso aqui não está prejudicando, mas a gente está deixando de fazer o bem, de diminuir a desigualdade. Olha, só para concluir uma coisa interessante, como tem um viés. Um estudo do MIT, de uma IA, que também é uma coisa super comum que nós não falamos lá no começo. As IAs já são há algum tempo utilizadas para fazer reconhecimento facial. Você sabe, Léo, no estudo do MIT, qual era o reconhecimento facial que mais dava erro? Reconhecimento facial de mulheres e negros. Isso significa um viés de programação que foi descoberto. Então, se a gente não usa a IA para combater discriminação, para combater a miséria, para combater as desigualdades de toda sorte, nós não estamos colocando ela. Agora, quando você faz isso nesta linha, nesse foco, não tenho dúvida nenhuma
não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Se a IA está aqui hoje, é para o nosso progresso, é para a nossa evolução, ainda mais intelectual, mas também moral, né? Muito bom. Queria agradecer, Conrado, a sua disposição de estar aqui com a gente hoje, agradecer pelas reflexões, pelos aprendizados. Deixar aberto aí alguns rapidamente, se tem algo que você queria ter dito e não disse, suas considerações finais. Não, também o meu agradecimento. Eu acho que é muito legal esse espaço no Pode Ser Espírita, a gente falar sobre isso, né? Eu acho que quanto mais a gente se conecta com o momento, com a atualidade, com as aflições do mundo atual, a gente cumpre aquilo que também a gente aprende com Kardec, né? Que o Espiritismo estaria de acordo com a ciência em qualquer tempo, né? E a gente percebe o quanto é rico essa nossa troca, esse nosso aprendizado, porque a gente encontra fundamentação ética, moral e caminhos para um progresso em qualquer momento, em qualquer situação. Então fica meu agradecimento, foi um grande prazer estar contigo, bater esse papo, espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí. Com certeza contribuiu. E você que está vindo a gente aprendeu aqui hoje que a IA nunca vai substituir o espírito, mas pode ser uma grande ferramenta no nosso progresso. Então você que é programador, educador, curioso, não custa nada lembrar, né, que toda tecnologia, tudo que é criado pelo ser humano pode ser luz ou pode ser sombra. Tudo vai depender de como nós vamos utilizar essa ferramenta. Então que a gente possa aprender com essas reflexões de hoje a utilizar a inteligência artificial como uma aliada no nosso progresso. E eu agradeço a sua companhia em mais um episódio do Pode Ser Espírita. Deixa o like, comente e esteja com a gente aqui no próximo episódio, porque a gente vai estar te esperando. Até lá.